Pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma aula de laboratório de físico-química. Desta vez, analisando um parâmetro físico-químico, que é o índice de refração. O índice de refração, simbolizado pela letra N, ele está relacionado com uma razão entre velocidade. O que significa esse índice de refração? Do ponto de vista matemático, tá? Pode ser compreendido como cerca dessa razão aqui entre a velocidade da luz no vácuo, que assume o seu maior valor, sobre a velocidade no meio de interesse de análise. Como o seu numerador sempre é um valor maior do que o denominador, esse índice de refração ele vai ter um valor sempre maior do que o valor unitário. E além disso, ele é um índice adimensional. Por quê? Porque envolve a razão entre duas propriedades aqui, né? Velocidade, que possuem a mesma unidade. Então, o valor aqui desse índice, n, é um valor adimensional. Mas, Bruno, o que representa esse índice de refração? Ele vai me dar a diferença aqui, né? Por essa razão aqui, a gente vai conseguir saber uma comparação, o quão diferente a luz se propaga no meio em comparado com a propagação dessa luz no vácuo. Ou seja, medindo o índice de refração, eu tenho uma noção de quão difícil é para a luz percorrer um determinado meio material. Quanto maior for o índice de refração, significa que é mais difícil para a luz percorrer aquele meio. Afinal de contas, se esse índice de refração aqui é maior, desculpa, é porque a velocidade de propagação no meio é menor. Okay? Então, quanto maior for o valor do índice, mais difícil é para a luz atravessar esse meio, visto que a velocidade de propagação da luz no vácuo ele é constante. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar ilustrar aqui, né, como que a gente pode calcular o índice de refração de algumas amostras líquidas. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês no estudo dirigido esses fatores aqui nesse momento. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso estudo dirigido. Então tá. Olha só o que a gente tem. Nesse estudo dirigido, eu vou ter aqui, no primeiro experimento, a gente vai fazer algumas medidas, tá bom? De índice de refração de algumas substâncias. Quais substâncias? Água destilada, acetona, tá? Etanol absoluto, álcool isobutílico e clorofórmio. Reparem, né, que eu estou trabalhando com substâncias praticamente puras, né? Eu tenho um elevado teor aí de pureza. Os valores que se encontram na tabela aqui para vocês são os valores do índice de refração N, medido experimentalmente nessa temperatura. Esses valores de temperatura aqui coincidem com os valores de temperatura da amostra do laboratório em que foi feita a análise. E é importante a gente sempre ponderar e relatar, né, o valor do índice de refração, indicando qual de fato é a temperatura em que foi feita essa análise. Por que disso, Bruno? Isso acontece, gente, pelo seguinte: o índice de refração ele é influenciado pela temperatura. Como assim, Bruno? Pensa o seguinte: para a maior parte das espécies que nós temos, quando eu aqueço um material, seja sólido, seja líquido, geralmente esse aquecimento provoca uma dilatação. Essa dilatação pode ser entendida como um maior distanciamento entre as moléculas. E com isso, fica mais fácil para a luz atravessar no meio à medida em que a temperatura vai aumentando. Beleza? Então significa o seguinte: se eu aumentar a temperatura do meu sistema,
naturalmente o valor do índice de refração tende a cair, porque vai facilitando a passagem da luz por aquele meio, no caso a nossa amostra líquida. Então é importante que a gente relate qual é a temperatura em que foi feita a análise, e é isso que a gente fez aqui, ok? Só que, para fins de comparação, eu quero ver se a medida feita para todas essas substâncias está de acordo com os valores relatados na literatura. Esses valores aqui são desse handbook, ok? Que eu coloquei aqui para vocês o link. Se você clicar nesse link aqui, você vai ser direcionado para esse handbook que vai ter os valores de índice de refração de cada uma dessas substâncias. Então, ao clicar naquele link, você vai ser direcionado para esse handbook e a partir dos dados desse handbook, vocês vão, de fato, encontrar os valores de índice de refração medidos na temperatura de 20 graus para cada uma daquelas amostras, beleza? Que são os valores que eu já coloquei aqui para vocês nesta penúltima coluna. Então, o que são esses resultados dessa penúltima coluna? São os valores de índice de refração de cada uma das substâncias: água destilada, acetona, etanol, álcool isobutílico e clorofórmio, calculados na temperatura de 20 graus. Ok? São os valores tabelados. A gente vai comparar esses valores com os valores medidos que estão destacados em vermelho. Só que eu não posso fazer uma comparação direta. Afinal de contas, os índices de refração medidos estão em temperaturas superiores à temperatura tabelada de 20 graus. Então, eu tenho que converter o índice de refração medido na temperatura de análise do laboratório com o refratômetro para esse índice medido convertido para a temperatura de 20 graus. E aí sim utilizar, né, os dados que vão ser calculados aqui da conversão desse índice de refração para a temperatura de 20 graus, comparar os dados dessa terceira coluna com os dados dessa penúltima e quarta coluna aqui dessa tabela. Aí a gente pode calcular o erro percentual, né, que vai ser o valor medido, já convertido a 20 graus, menos o valor tabelado, sobre o valor tabelado, o módulo disso vezes 100. Aí a gente vai ter uma noção de quantos por cento está destoando aí do valor que deveria ser obtido a 20 graus, dados retirados do handbook, tá bom? E aí você pode estar me perguntando o seguinte: Bruno, como que eu vou fazer essa conversão? E aí eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, beleza? Então, olha só. A gente viu que o índice de refração ele está relacionado proporcionalmente com a temperatura, né, a variação do índice. Se eu mexo na temperatura, se eu tenho um ΔT, eu vou ter uma variação no meu índice de refração. E a gente viu que quanto maior for a temperatura, o que eu posso afirmar? Quanto maior for a temperatura, maior tende a ser a dilatação, mais fácil é para a luz percorrer por aquele meio, então o índice de refração ele vai cair. Por isso que eu sei que o ΔN vai ser menos, né, o negativo aqui está indicando que vai ter uma queda do índice de refração, proporcional à variação da temperatura. Essa constante aqui, pessoal, ela depende do seu próprio meio, quem é o líquido. A gente vai assumir que para a água aqui o valor da constante é 1,1 vezes 10 a menos 4. E para as outras substâncias orgânicas, o valor ele é muito próximo desse valor aqui, 4,5 vezes 10 a menos 4. Então a gente vai assumir que para os nossos outros solventes orgânicos, eu posso utilizar esse valor aí aproximado para o valor dessa constante K. Ou seja, o que é o ΔN? Vou falar o índice na temperatura 2 menos o índice na temperatura 1 é o valor dessa constante, né, negativo dessa constante K,
ΔT. O que é o ΔT? É a temperatura final, né, T2, menos a temperatura inicial. Ou a temperatura que você está relacionando, né? Então, o nosso índice de refração N2 vai ser igual ao índice de refração N1 menos K, que multiplica o ΔT, T2 menos T1. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho um índice de refração medido numa determinada temperatura, tá? E aí eu vou utilizar essa fórmula aqui para calcular o índice de refração, né, para converter o nosso índice de refração medido na temperatura do laboratório para a temperatura T2, tá? Que é a temperatura de 20 graus. Tá? Então você vai pegar aí o valor que foi medido para o índice de refração, a gente sabe em qual temperatura esse valor foi medido, e a gente quer descobrir qual que é o valor desse índice se a temperatura fosse, por exemplo, de 20 graus. Beleza? Então, utilizando essa relação matemática aqui, a gente vai conseguir calcular para cada uma das substâncias e colocar aí para vocês, né, esses valores aqui na tabela 1, tá bom? E depois que vocês calcularem aqui esse índice, né, que é a conversão desses valores experimentais para a temperatura de interesse de 20 graus, a gente vai fazer a comparação com os valores da coluna, da penúltima coluna, que são os valores tabelados do handbook, e calcular o erro percentual. Beleza? Então, é isso, galera. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o seguinte. O equipamento que nós vamos utilizar para a medida do índice de refração é o chamado refratômetro, tá bom? Esse refratômetro é um refratômetro aqui, ó, de bancada digital. Vou tentar mostrar aqui para vocês um vídeo mostrando as principais funções, tá, desse refratômetro aqui. Então vamos lá. Deixa eu dar o play. Esse nó grande é para encontrar a intersecção, ou seja, o ponto entre o X. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que ele está chamando de intersecção. Mas esse botão lateral aí você rotaciona para posicionar ali e identificar, né, a sua fase clara e a sua fase escura exatamente na interseção do X que vai aparecer naquele visor ali de cima, tá bom? Essa parte inferior aqui, para mim tirar aquelas luzes para ficar um plano só para enxergar corretamente. Aqui se você tiver alguma, ao analisar aquele visor ali, você vê algum conjunto de luzes que está dificultando a sua análise, você pode fazer a rotação aqui desse botão aqui também para conseguir eliminar isso e deixar um plano apenas, tá, de luz sendo visível ali no seu equipamento. E ali em cima a gente tem a ocular, né, onde a gente vai colocar o olho para fazer todos esses ajustes aí no nosso visor. Ocular para poder encontrar e enxergar melhor, e os botões de funcionamento. Agora vamos demonstrar como ele funciona. Primeiro, colocando a amostra, nós vamos observar a intersecção. Com a parte de baixo aqui da ocular, eu vou girando até encontrar a luz bem plana. Tá vendo que ele eliminou aquela coloração, né? E aí agora ele vai girar aquele botão na lateral do equipamento para fazer com que essa fase escura suba até a interseção daquele X. Deixei plano. Com o nó grande, eu busco a intersecção. Encontrei a intersecção, basta apertar o botão. Aí tá pronto para leitura. Você pode fazer a sua análise, só apertar o botão de leitura. Esse é o valor encontrado, 49,8 bricks. Pessoal, esse equipamento ele faz a leitura não somente do índice de refração, mas de outros parâmetros também relacionados com o índice de refração. Um deles é o grau Brix, né? Que
que ele me dá ali a quantidade em grama de sacarose, de açúcar, que eu tenho para cada 100 gramas de solução, tá bom? Então, ali estou aproximadamente com 50 gramas de açúcar na minha amostra, na amostra que está sendo analisada ali, para cada 100 gramas de solução, tá? É muito utilizado esse grau Brix, sobretudo na indústria alimentícia, tá? Porque a medida do índice de refração é uma medida muito rápida, conforme vocês viram aí, muito prática, barata, ok? E não destrutiva. Então é muito interessante para a gente acompanhar os processos. A indústria alimentícia usa direto, tá bom? Tem outros parâmetros aqui, ó. Temos também todas as demonstrações de temperatura e de ND. Mas, caso queira verificar de outra forma, apertar o botão. O ND é o índice de refração, tá? Ele vai até mostrar ali que eu posso mexer no display e deixar ali em destaque o parâmetro que eu quero medir, tá? Eu tenho os valores da temperatura, tenho o valor do grau Brix, tenho o valor do próprio índice. Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Temperatura terá temperatura com evidência ou índice de refração. Esse aí que a gente vai fazer as leituras, tá? Nosso foco da aula é no índice de refração. Ou só Brix ou Brix corrigido, ou seja, a temperatura e o valor real nessa temperatura. É isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, pessoal, o que a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês como que seria a leitura de... Como que a gente faria a leitura do índice de refração de uma dessas substâncias líquidas. Eu não vou ficar mostrando para vocês todos. Por quê? Porque é extremamente repetitivo, né? Se você sabe fazer a leitura para um líquido, você sabe fazer para todos os outros. Eu vou mostrar qual que é o funcionamento, e aí você subentenda que sempre que a gente estiver trabalhando com outro líquido, foi feito o mesmo tipo, de análise, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa ali vai ser feita uma limpeza, tá bom? Dos prismas. É como se eu tivesse um sanduíche ali de vidro e no meio ali desse sanduíche a gente está colocando a nossa amostra de análise. Ali ele está usando o primeiro éter para limpar, tá bom? O prisma. Por quê? Porque é um solvente extremamente volátil ali, né? Então, usou o éter ali para limpar. Agora vai pegar uma amostra de interesse. Tá pegando acetona, tá vendo? Com auxílio de uma pipeta Pasteur, vai colocar em toda a superfície do meu prisma, vai espalhar, vai fechar esse prisma e aproximar a fonte de luz. E aí agora vai fazer a análise, né? Vai lá para o visor, né? Tem que fazer o ajuste. Tá vendo? Aquela questão da fase clara e da fase escura. Tentar deixar na intersecção do meu X. E aí, depois que estiver na intersecção, você aperta o botão de leitura, né? Ele pressiona o botão de leitura, aguarda um pouquinho e tá lá. Esse é o valor do índice de refração da acetona, tá? Na temperatura ali, né? Também informada no visor. E aí, entre cada uma das amostras, você tem que fazer todo esse procedimento de limpeza do refratômetro e, na sequência, colocar outra amostra de interesse para evitar, né, a questão da contaminação de uma amostra para outra. Beleza? Então, desta maneira que estão sendo coletados os valores do índice de refração, que consta lá para vocês no estudo dirigido. Todos os valores experimentais estão ali no estudo dirigido para vocês. Beleza? Vamos dar sequência aqui, então. Vamos pegar aqui nosso estudo dirigido. Então, vocês já entenderam como que a gente obteve esses valores aqui de índice de refração, né, utilizando o nosso refratômetro do tipo AB, né, digital. Eu estou deixando aqui para vocês as páginas em branco, para vocês deixarem todos os cálculos ali bem registrados.
Outra coisa que a gente vai fazer é calcular a refração específica de cada uma dessas substâncias, da água destilada, da acetona, do etanol absoluto, do álcool isobutílico e do clorofórmio, a partir dessa relação aqui, ó. Refração específica, ela está relacionada com o índice de refração e com a densidade desses materiais. Então, novamente, eu coloquei aqui para vocês essa relação matemática, tá? É por ela que vocês vão utilizar, só que percebam que não basta você ter um índice de refração que a gente já calculou no experimento anterior e que eu repeti aqui os valores para vocês nesta tabela 2. Só que, além disso, eu também coloquei para vocês os valores experimentais calculados para cada uma das densidades desses líquidos. E aí, utilizando essa fórmula, você consegue calcular a refração específica de cada um desses líquidos, tá bom, pessoal? Lembrando que esses valores de densidade a gente já viu como calcular. A gente utilizou ali no caso um densímetro, tá? Igual na prática de medida de densidade. Então, o que foi feito? A gente foi na capela e colocou ali, tá bom? Dentro de uma proveta, os nossos líquidos de interesse e no interior dessa proveta inseriu um densímetro adequado para fazer as medidas de densidade de cada uma dessas substâncias, da acetona, do álcool etílico, da água destilada, que está aqui, e dos outros, né, que é o clorofórmio e o álcool isobutílico, tá bom? Então, com essas provetas e com a inserção dos densímetros, a gente faz as medidas diretas de densidade, medidas dessas que já foram colocadas para vocês aqui no estudo dirigido. Perfeito? E aí, usando o índice de refração mais os valores de densidade, com essa fórmula aqui, tá? A equação de Lorentz, você vai conseguir calcular a refração específica. Também deixei aqui um espaço para vocês registrarem os cálculos necessários. E por último, a gente vai mostrar também para vocês a influência do índice de refração com a alteração da concentração das espécies, tá? Então, eu vou fazer a análise aqui, ó, de algumas soluções de sacarose, beleza? Eu tenho aqui o teor de sacarose em massa por volume, beleza? E aqui os valores de índice de refração medidos com aquele mesmo refratômetro. Reparem o seguinte, pessoal, à medida em que eu aumento a quantidade de açúcar de sacarose na minha solução aquosa, olha o que acontece com o valor do índice de refração. Ele aumenta também. Bruno, qual a razão disso? Pensa bem, gente. No momento em que você aumenta a quantidade de matéria no interior da sua solução, o número de moléculas, fica mais fácil ou mais difícil para a luz atravessar aquele meio? Quanto mais moléculas eu tiver ali no meio, quanto maior a quantidade de matéria eu tiver compactada ali no meu meio, mais difícil é para a luz atravessar. Menor vai ser a velocidade de propagação da luz no meio e, consequentemente, maior vai ser o valor do índice de refração. Então, ao fazer a leitura e a medida desses índices com o refratômetro para soluções de sacarose com concentrações crescentes, a gente vai obter ali uma relação diretamente proporcional entre o índice de refração, beleza? Entre o valor do índice de refração, eu coloquei aqui no eixo Y, e o que? A concentração da solução. Então, cada um desses pontos em vermelho representa ali os valores medidos experimentalmente para o índice de refração para diferentes concentrações. À medida que eu vou aumentando a concentração, vai aumentando também o valor do meu índice de refração. Vai ficando mais difícil para a luz propagar por aquela solução aquosa. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma regressão linear, buscar uma reta de tendência aqui que se melhor ajusta aos pontos experimentais e encontrar uma equação do tipo y é igual a ax mais b, ok? E aí vai ter um valor de R2, né, de um coeficiente de correlação,
que deve estar o mais próximo possível do valor unitário. Então, 0,098, estou chutando aqui, né? Indicando essa proximidade do valor unitário. E os meus dados, né, experimentais, eles estão, de fato, se ajustando muito próximo de uma relação linear. E aí, pessoal, é o seguinte, você vai encontrar um valor do coeficiente angular e do coeficiente linear. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma solução desconhecida, obviamente, né, que tem os valores de índice de refração nessa faixa aqui, e nós vamos alterar não, a gente vai medir o valor do índice de refração dessa solução desconhecida com o refratômetro. E aí vamos supor que a gente encontrou um valor aqui, né, desse índice. Utilizando a equação da reta, a gente vai fazer uma interpolação e descobrir para aquele valor de y quem é o meu x. Ou seja, eu vou determinar qual é a concentração da minha solução desconhecida a partir de uma simples análise do índice de refração do meu sistema, tá? Com soluções de sacarose entre 2,5, né? E, se eu não me engano, deixa eu recordar aqui, foi entre 2,5 e 20. Ah, beleza, tá? E aí, ó, aqui embaixo tem para vocês o valor do índice de refração da solução desconhecida. Perceba que está ali entre os valores medidos. Tá? Então, vamos utilizar esses valores aí, mais a equação da reta, para construir um gráfico, calcular essa equação da reta e calcular também a concentração da solução desconhecida. Também deixo aqui o espaço para vocês efetuarem todos esses cálculos necessários. Bom, pessoal? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham entendido o que é o índice de refração, a influência dele com relação à temperatura e à concentração. E eu fico agora, deixo a palavra para vocês e vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês nos comentários, tá bom? Muito obrigado e é isso.